Olá amigos do RBTech, eu sou o Ricardo. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a palestra Tunando o WordPress, que foi ministrada pelo Israel Sefrin no WordCamp Porto Alegre 2013. Mas eu não quero ficar repetindo aqui tudo que já foi dito na palestra, até porque não teria sentido algum fazer isso, e também não quero colocar o meu ponto de vista em relação a algum assunto. O que eu quero é compartilhar a experiência que eu tive ao aplicar as dicas fornecidas na palestra do Israel no meu site e no meu servidor e compartilhar com vocês qual que foi o resultado, qual que foi o benefício que eu tive ao aplicar o que foi indicado pelo Israel dentro do meu blog. Para quem quiser acompanhar a palestra na íntegra, eu vou disponibilizar junto com esse vídeo no nosso blog o link para você baixar o áudio da palestra que eu gravei lá no dia e foi autorizada a divulgação pelos organizadores do evento. E também eu vou deixar o link do slide utilizado pelo Israel durante a palestra. Então você pode acessar no nosso blog, baixar a palestra completa, o áudio dela ao menos, com o slide e acompanhar todos os assuntos. E agora eu vou compartilhar um pouco da experiência que eu tive ao aplicar as dicas que foram passadas nessa palestra. Eu quero começar deixando claro as ferramentas que eu usei para analisar as métricas do antes e do depois, para poder fazer um comparativo das situações e ver o que realmente melhorou na performance do site. Eu utilizei o Google Analytics, eu utilizei o Google PageSpeed e utilizei a ferramenta do Pingdom Tools, que faz a medição também de velocidade de acesso e disponibiliza o tamanho total que a página teve ao ser carregada no navegador. Essas três ferramentas eu utilizei para analisar as métricas, fazer o antes e o depois. E é importante também salientar que eu utilizo um VPS para hospedar o site, um VPS com 2 GB de RAM, com um Xeon da Intel, 2.8 GHz a velocidade do processador, tem armazenamento de 15 GB por um drive SSD e roda o CentOS com o Apache como servidor web. Esse é o VPS que eu utilizo para a hospedagem do site. Então, basicamente, eu utilizei essas três ferramentas para medir o desempenho do site que está hospedado neste VPS. Das dicas que o Israel passou, eu não apliquei todas elas por questões de tempo e também por compatibilidade e limitações do meu conhecimento até o presente momento. Então, algumas eu já apliquei e já pude notar uma melhora significativa na performance do site. O que eu fiz foi a instalação dos plugins de cache de páginas, eu já tinha, mas eu dei uma reconfigurada nele, fiz algumas alterações e também instalei o plugin de cache de banco de dados sugerido pelo Israel. Desativei o WP Chrome e coloquei as tarefas agendadas pelo Chrome Tab do Linux diretamente no servidor. Fiz a minificação dos arquivos .js e .css e também substituí no meu servidor o Apache que eu tinha como server principal pelo Nginx, que foi sugestão também do Israel. Não fiz troca de banco de dados ou outras alterações, só troquei o servidor web do VPS, substituindo o Apache pelo Nginx. Essas 4 alterações basicamente foi o que eu apliquei no site e no servidor. As métricas que eu tive após essas alterações foram as melhores possíveis, porque dentro do Google Analytics tem uma ferramenta que mede a velocidade de carregamento da página, porém ela é um pouco, não é confiável, vamos dizer assim, porque ela pega a amostragem de muito poucos clientes de acesso, são poucas pessoas que mandam a amostragem da velocidade. E se der o azar de pegar pessoas com conexão de internet lenta, essa amostragem vai sofrer uma variação. Mas dentro do Google Analytics eu consegui reduzir em 4 segundos o tempo de carregamento. Então, segundo a métrica do Google Analytics, eu tenho 4 segundos mais rápido o meu site após as alterações que eu fiz. No PageSpeed, por sua vez, eu tinha num ranking de 0 a 100, que é a métrica que ele usa lá para medir, eu dificilmente passava dos 60 pontos na medição do site antes de fazer as alterações. Agora, depois das alterações, eu consegui chegar a mais de 90 pontos. Fica entre 88 e 92. No meio dessas duas pontuações ficou o site agora em todos os testes que eu fiz depois das alterações efetuadas. E segundo o Pingdom Tools, eu consegui baixar para menos de 5 segundos o tempo de carregamento de todas as páginas do site, pelo menos da home principal e de cada subsite, por exemplo, desenvolvimento, hardware, consultoria, design. Cada um desses sites tem um tempo
que geralmente fica, 95% das vezes, fica abaixo de 5 segundos. A maioria das vezes fica até 3 segundos de carregamento pela ferramenta do Pingdom. Então o que aconteceu? Eu consegui reduzir, antes pelo Pingdom eu tinha praticamente 10 segundos, quase 10 segundos, 8, 9 segundos de carregamento, e eu consegui baixar para menos de 5, isso é menos de 50% do tempo. E eu senti a melhora de performance diretamente na taxa de visitação, que foi o que o Guga Alves falou numa outra palestra, que se o site demora muito para carregar, as pessoas desistem de acessar ele. E eu notei um aumento de visitação significativo após fazer essas alterações e melhorar a performance do site e do servidor. Falando em servidor, eu tive uma melhora lá dentro também, eu consigo muito provavelmente suportar picos de visitação muito maiores agora, porque antes o consumo médio de memória dos 2 GB ficava em torno de 700 MB, quase 50%. Então 700 a 800 MB ficava a média de consumo de memória em horários alternados do dia, fazendo uma média. Agora dificilmente passa de 400, então fica na casa aí dos 350 a 450, no meio desses dois pontos de referência. Então eu consegui reduzir bastante o consumo de memória do meu VPS. O processamento dificilmente baixava de 2%, sempre ficava em torno de 1,5-2% a taxa de uso do processador do VPS. Agora dificilmente passa de 0,5%. Em alguns horários de pico chega a 1% a média dele, mas é muito pouco tempo e já cai de novo, dificilmente passando de 0,5%. E a performance, o tempo de resposta que o servidor leva para devolver uma página processada também baixou bastante, o que influenciou diretamente nas outras métricas lá do PageSpeed, do Pingdom e do Analytics também. Então eu consegui fazer boas otimizações e tive o retorno mais do que esperado sobre essas alterações. Eu sinceramente achei que não ia ter uma melhora tão grande como eu tive, na casa de 50%, fazendo uma média geral, mas realmente funcionou da maneira como o Israel pregou lá na palestra dele. Basicamente era isso que eu tinha para compartilhar com vocês, esse case real de como foi a experiência da aplicação das otimizações sugeridas no WordCamp. Eu espero que você consiga utilizar também através do áudio, através do slide, consiga extrair boas dicas dessa palestra, aplicar essas otimizações no seu site, no seu servidor e assim como eu colher bons frutos dessas otimizações, melhorando não só a performance, mas reduzindo o consumo de recursos do seu servidor e aumentando a taxa de visitação consequentemente. Encerramos assim mais um vídeo, espero que você tenha gostado, que tenha sido útil para você de alguma forma e eu espero você na nossa próxima publicação. Até mais!